A composição. As melhores imagens combinam excelência técnica e uma composição forte. Embora não haja consenso a respeito dos processos da composição fotográfica, todos concordam que uma imagem ganha força com sua aplicação. Uma imagem precisa ser bem composta para que o espectador a compreenda. Se a composição é a gramática subjacente de uma linguagem visual, então seus elementos formais, linha, formatos, tons, formas, texturas, padrões e cores são seu vocabulário. O processo de criação começa quando você escolhe o objeto, ou quando o objeto escolhe você. A composição envolve tudo o que faz parte da criação de uma imagem. O trabalho inicia com a exploração e a reflexão sobre o assunto. Continua com a seleção e análise e conclui apenas quando o olhar do espectador recai sobre a imagem final. Dado um número infinito de imagens possíveis, a composição oferece um método de trabalho para a análise do assunto quanto aos seus atributos visuais. A fotografia não é apenas o registro ou a representação da realidade. Como o fotógrafo precisa fazer escolhas ao selecionar a parte do mundo real que vai enquadrar, a composição se torna a expressão da personalidade dele. Qual a finalidade de uma imagem? Tiramos fotografias para compartilhar experiências, mostrar às pessoas coisas que, de outra maneira, elas não veriam e dizer algo sobre o mundo ou sobre o ser que não pode ser dito do mesmo modo com palavras. Para compreendermos os princípios da composição, precisamos separar formalmente as partes constituintes de uma imagem em linha, formato, forma, textura, padrão e cor. Embora seja melhor estudar esses elementos isoladamente, a composição é o processo de combiná-los como ingredientes em uma receita. Seleção e organização. O desenho, a pintura e o processo de fazer uma fotografia têm certos aspectos em comum. Todos tentam paralisar o mundo vivo e enquadrá-lo em duas dimensões. O artista plástico constrói, trabalha e refaz uma imagem dentro de um quadro, remetendo-se ao mundo real, talvez trabalhando com a imaginação pura. O fotógrafo, por outro lado, escolhe uma seleção enquadrada do mundo real e organiza o material do assunto dentro desse quadro. A tendência do fotógrafo iniciante é colocar o máximo de assunto possível nas imagens. Mas com a experiência ele percebe que uma abordagem melhor e mais satisfatória é editar conscientemente a cena e pensar no que pode ser deixado de fora para simplificar e fortalecer a mensagem. É comum o fotógrafo dar muita atenção ao assunto e esquecer-se de verificar se há alguma possível desordem no fundo. O resultado é uma imagem mal organizada. Para que não haja interferência de elementos indesejados ou que causem distração, basta uma verificação visual rápida do que está próximo às bordas do assunto. Essa técnica simples parece surpreendentemente difícil de ser adotada por iniciantes. Da profusão de um assunto potencialmente colorido na recém-restaurada loja das Galerias Lafayette, em Paris, o fotógrafo seleciona criteriosamente o formato e o padrão do domo de vidro no quadro para incluir também parte das cores ricas e das formas curvas dos arcos. A nitidez dos detalhes e a força dos blocos de cores que se destacam no fundo preto sólido fazem destas flores hiperreais. A iluminação central, forte, e as curvas delicadas dos caules aumentam a sensação da presença. A regra dos terços. Na regra dos terços,
o foco de interesse deve ser posicionado na intersecção das linhas que dividem o quadro em terços, que são distribuídos de cima para baixo e da esquerda para a direita. Trata-se de uma ferramenta útil para a construção de uma estrutura composicional na imagem. Onde as duas linhas se encontram, ou seja, vertical-horizontal, chamamos de ponto ouro ou ponto áureo. Os elementos principais, a árvore, o centro óptico da nuvem e a linha do horizonte, estão posicionados de acordo com os princípios da regra dos terços. O ponto. Em sua forma fotográfica mais pura, um ponto, ou em termos das belas artes, uma marca, é o primeiro e único lugar em que o material fotossensível muda ao reagir à luz, que se torna um pontinho minúsculo de luz sobre um fundo uniforme. Objetos pequenos também podem ser pontos. A imagem de um seixo em uma praia é mais um ponto do que uma pequena área de tom. O ponto simples chama a atenção para si por ser a única concentração de detalhe em uma imagem praticamente vazia. A mensagem transmitida pela imagem de um ponto solitário, normalmente, é a de um imenso isolamento. A posição do ponto em uma imagem pode ter grande impacto sobre o modo como ela é lida pelo espectador. A direção da sombra, quando há sombra, pode determinar o domínio do espaço. O ponto pode parecer mais próximo ou pode parecer estar estático, se deslocado para a margem inferior do quadro. Se expandirmos a definição de ponto para que corresponda a uma área pequena com concentração de detalhes, veremos que algumas composições impressionantes utilizam um ponto para transmitir informações sobre o todo. Perspectiva. Duas faixas paralelas ao longo das margens de uma estrada jamais se encontrariam no horizonte distante. Mas para criar a ideia de profundidade em uma imagem, é exatamente assim que nós as desenhamos ou pintamos. A isso chamamos de perspectiva linear. O ponto de fuga é o ponto no horizonte distante em que as linhas parecem se encontrar. Na perspectiva, temos o ponto de fuga, que é o ponto de convergência das linhas de uma figura. Como exatamente está nesta foto, o ponto de fuga é o final da rua que concentra todas as linhas da imagem. Perspectiva de dois pontos de fuga. Esta também é uma situação bastante comum ao se retratar edifícios ou objetos, principalmente quando se está a um nível inferior ao objeto fotografado. Neste caso, temos dois pontos de fuga, um em cada lado do edifício onde as linhas convergem. Ponto de vista. A mesma cena pode ficar muito diferente em imagens feitas com um ponto de vista alto ou um baixo. Inúmeras imagens são feitas com a câmera na altura dos olhos, sem que outras possibilidades sejam consideradas. A escolha de pontos de vista diferentes pode mostrar objetos mundanos de maneiras novas ou reveladoras. O ponto de vista exatamente no centro de uma escadaria de pedra em espiral dá ênfase à perspectiva, à profundidade e ao padrão repetitivo. Um ponto de vista baixo pode incluir e destacar o primeiro plano, o que conduz o olhar em um movimento de baixo para cima na imagem. Pontos de vista altos podem distanciar o espectador da ação, uma vez que forçam o olhar a se movimentar de cima para baixo na imagem. O ponto de vista depende em grande parte da posição do corpo do fotógrafo em relação ao espaço que ele está fotografando. O local onde se coloca para registrar uma cena é de extrema importância para a composição daí resultante. Pontos e linhas óticas. Assim que um segundo ponto é introduzido em uma imagem, imediatamente se estabelece uma relação entre ele e o primeiro. A partir daí,
Passa a ser impossível tratar os dois isoladamente como pontos individuais. Eles estão conectados por uma linha virtual, frequentemente chamada de linha ótica. Em termos de composição, as linhas virtuais são tão importantes quanto as linhas reais. Grupos. Assim como dois pontos são ligados por uma linha ótica imaginária, criamos formas a partir de grupos simples de objetos, algo descrito pelos psicólogos como closure, ou fechamento. Ao compor uma imagem, é importante tratar a forma geral de um grupo e não apenas os itens individuais. 3 pedras em uma imagem criam uma forma, um triângulo. A composição parecerá estável ou instável dependendo da disposição do triângulo, se o triângulo em si parece estável ou instável. Um triângulo invertido é invariavelmente instável. Já um triângulo com base larga é sempre forte. Se você coloca 4 pedrinhas em um plano de fundo, elas passam a ser unidas por um retângulo invisível, e o formato e as propriedades dele vão provocar uma resposta à composição final. Em grupos de objetos, o cérebro trata a forma criada como um objeto da vida real. Se a forma criada por um grupo de objetos parecer instável, a imagem parecerá vulnerável e passageira, o que cria tensão. Se o arranjo dos componentes for estável, então o efeito geral será de força e tranquilidade.